Olá, comunidade da Escola Caminho do Meio. Estamos aqui em mais um Luz na Janela. Esse quadro que traz pessoas e assuntos e temas de interesse da nossa comunidade. Dessa vez nós estamos com Mariana Vartchov. Ela é artista, mãe de alunos da Escola Caminho do Meio, estudante de artes visuais na URGS. E a gente vai fazer a segunda oficina dentro da rede de amigos da Escola Caminho do Meio, falando sobre arte e contemplação. Bom dia, Mariana. Bom dia, Manuel. Então, para começar nossa conversa, a tua proposta, então, traz alguma coisa relacionada, assim, como a arte pode vincular, né, pais, mães, filhos, né, outros familiares também, né? Qual é o papel da arte, então, nesse momento da relação entre as crianças e seus familiares? Então, a ideia é a partir dessa relação da arte com um olhar sobre a vida, né, de trazer a arte para o cotidiano, né, desse olhar criativo, desse olhar de encantamento com a vida. Então, a ideia é que o adulto possa sentar, né, ter esse momento de pausa, onde ele vai utilizar a arte como esse campo de relação com a criança. Então, a criança, ela naturalmente ela vai se vincular com o fazer artístico. Para a criança é muito natural, né? Então, no momento que ela vê um adulto sentando e começando a desenhar, é natural ela se aproximar e começar a desenhar também, né? Então, a ideia dessa proposta é criar esse ambiente de arte e também de contemplação, onde adulto e criança possam se relacionar nesse campo, né? Então, para o adulto, às vezes, ele perdeu esse hábito de parar e fazer um desenho e realmente entrar naquele momento como um momento de contemplação. Então, essas oficinas, elas são criadas pensando em dar algumas ferramentas de uma forma bem simples para ter um campo de partida, né, onde o adulto começa a fazer algum desenho e aí a proposta toda ela é construída para o adulto, para ele começar a criar esse repertório, esse campo, e onde ele pode, então, começar essa atividade e a criança vai se envolver com aquilo naturalmente. Então, o adulto consegue ter esse momento de pausa, se relacionando com o fazer artístico, e a criança entende, ela vai olhar o adulto fazendo, e ela entende que ele está desenhando, né, porque ela gosta de desenhar também, né, então, naturalmente, ela se aproxima e vai criar a partir do que ela está vendo, assim, não tem uma condução de que algo específico precisa ser feito para a criança, mas sim criar esse momento de troca, né? E isso para a família é muito rico. Então, às vezes o adulto ele precisa de um tempo de pausa também, né, para organizar o seu pensamento. Então, a atividade ela é pensada com ferramentas que vão ajudar a mente do adulto a se focar, a trazer certas qualidades, mas ao mesmo tempo a criança consegue ver o que o adulto está fazendo e se relacionar com aquele fazer. Então, naturalmente, os pais, mães e as crianças, né? Ou os cuidadores, professores e as crianças. Então, essa é a ideia, né? De trazer essa relação entre arte e contemplação em relação, né? Não pensando em separar, e sim estar em relação. E eu acho que é rico para os dois, né? É rico tanto para o adulto esse momento, como ele é rico para a criança de conseguir ver, né, esse fazer no outro e poder copiar algo que ela entende do que está acontecendo. Bom, para situar um pouco, né, o nosso público, a Mariana, quando fala das atividades, se refere à oficina que ela já deu de arte e contemplação dentro da rede de amigos, né? E uma próxima que ela vai oferecer, então, que ela propõe, né, atividades para os familiares aprender a criar um repertório e levar esse repertório na relação com as crianças, né? Então, eu estava achando muito interessante isso, e eu queria saber, Mariana, tu tem alguma experiência, alguma coisa interessante para nos contar sobre essa relação entre pais e filhos, coisas que tu viu acontecer no uso da arte nessa relação entre pais e filhos? Então, todo esse processo, ele surge da minha própria experiência com os filhos, né? Então, coisas que eu fui testando e fazendo, né? E como eu trabalho com cerâmica em casa, né? Tenho essa relação de desenhar. E como, quando eu estou fazendo, as crianças, elas entram naquele ambiente criativo também. E por mais que elas façam outras coisas que eu não estou conduzindo,
é nítido de ver o efeito, né, na mente e no processo criativo deles, né, como isso inspira. E então, todas as propostas, elas também são pensadas de forma que eu vou fazer algo que para o adulto ele vai conseguir fazer de forma mais simplificada e que a criança consiga copiar de certa forma, né? Por exemplo, a gente vai estar usando as mandalas como uma base nesse início das oficinas. A passada foi com base numa mandala da Flor da Vida, e essa agora é com uma mandala com a base no número 3, que chama triqueta. Então, eu procuro fazer essas mandalas utilizando tampas como carimbo, em vez de utilizar o compasso, né? Porque o compasso para a criança já é difícil, e até para o adulto, muitas vezes, é um pouco complicado. Então, na própria cerâmica, eu já ia trazendo formas de fazer os desenhos das mandalas, então utilizando ferramentas alternativas que eu sinto que facilitam o processo, né? Então, a gente vai utilizar essa como um carimbo para reproduzir essa repetição dessa forma redonda que vai construindo a mandala, ou que constrói pelo menos uma base, né? Depois dessa base, que é como que uma teia inicial, aí a criatividade pode fluir, né, a partir de uma base. E por que ter essa base da mandala, por exemplo? A mandala, ela é muitas vezes utilizada na meditação, então ela já tem qualidades que vão ajudar a nossa mente, né, questão de simetria, e ela repete uma forma da natureza. Então, são coisas que estão no nosso inconsciente, muitas vezes, mas são formas com que a gente se relaciona, né? Da vez passada, ela se relacionava com o favo de mel, agora a gente vai se relacionar com o triângulo, né? Porque a gente teve a sabedoria relacionada ao elemento fogo, então eu procurei trazer essa conversa, né? Então, utilizando essa forma, essa materialidade em conversa com esse elemento fogo, em conversa com essa sabedoria discriminativa. Então, a gente vai partir desses 3 pontos, né? O que esses 3 pontos, que qualidades eles nos trazem, né? Então, de foco, de direção. E a partir disso, se constrói essa mandala básica. E são desenhos que a gente vê isso na natureza, né? Por exemplo, uma das flores que tem essa forma de 3 é a íris. Então, a gente vai estar trazendo essa qualidade da contemplação, de olhar para a natureza, de olhar para a forma, né, e ver o impacto também, perceber o impacto que isso vai trazendo para a nossa mente. E existe uma lógica nessa construção, então é como se a gente experimentasse um início dessa lógica, e aí depois tem uma liberdade de criação, mas aquilo já é uma forma que nos ajuda, né, a contemplar e a se concentrar. E a criança vai copiando aquilo, vai se interessando também, né? E aí podem surgir muitas coisas. Então, falando da relação dessa tua proposta com elementos da Escola Caminho do Meio, fico muito feliz com essas oficinas, porque elas ampliam, né? A Escola Caminho do Meio sempre trabalha muito arte, junto com a educação, como sendo uma forma de vivência. A gente aprende através da vivência, através das relações. Na arte a gente cria, né? E isso dá mais sinapses, isso dá mais vida, isso dá mais corpo, né? A tudo que a gente se relaciona. Então amplia muito. E aí o que é muito interessante que tu está trazendo aí é essa relação dessa tua proposta com as 5 sabedorias, né? Então na oficina anterior teve a relação com a sabedoria da generosidade, aí trouxe o elemento terra, e agora com a sabedoria discriminativa ou investigativa e o elemento fogo. Podia contar um pouco melhor como é que tu vincula essa sabedoria com essa proposta de construção de mandalas, por exemplo? Então, o fogo, o símbolo, assim, a forma mais relacionada com ele é o triângulo. Então, por isso eu passei a pensar em mandalas que se inspiram no triângulo. E aí, a gente vai se relacionar a partir dessa forma, né? Mas essa forma vai tendo um efeito na nossa mente também. Então, a gente vai refletir sobre essa questão de ter esses 3 pontos, né? O que significam esses 3 pontos que, então, quando juntos formam algo, né? Porque a mandala ela é sempre construída a partir de ligação de pontos. Os desenhos se constroem, a gente usando onde linhas se encontram, é um novo ponto para a gente ir construindo essa nossa mandala. Então, ela se relaciona muito com a própria forma como a Escola Caminho do Meio constrói, né? A sua pedagogia também. Então, por isso,
é como se a gente se utilizasse disso como um suporte para essa relação. Né? Então, a sabedoria discriminativa e o triângulo também ela tem essa coisa de dois pontos vão para um ponto, né? Então existe um direcionamento. É como se a gente fosse imaginar a seta, né? A seta está relacionada com esse elemento também, né? Então tu direciona a tua atenção para um ponto, né? Para trazer luz sobre ele. De novo, a luz relacionada ao elemento fogo. E então a gente vai, é como se a gente trouxesse isso mais nitidamente para a consciência, para se dar conta de que é sobre isso que a gente está falando, para trazer uma experiência também física, uma experiência sensorial que ajuda a gente a entender cognitivamente como aquela sabedoria também funciona. Então a gente vai se utilizando diversas ferramentas para falar da mesma coisa, né? Para trazer mais luz sobre aquela qualidade. Então, e os materiais também, né? Eu vou procurar agora trazer tintas feitas naturalmente, que as pessoas podem fazer em casa com coisas da sua cozinha. Então, também é essa relação com a natureza, né? De utilizar materiais naturais, né? Da outra vez foi a argila, agora a gente abre para outras tintas que a pessoa também tiver em casa, mas vai ter um pouco disso de vamos fazer uma tinta com beterraba, né? Vamos trazer essa cor vermelha que se relaciona com o elemento fogo também, mas com algo super natural que nos conecta de novo com a terra, né? Então tem sempre essa é uma ideia de conexão, de utilizar tudo que se pode para conectar mais, né? E aí para conectar mais com a criança também. Tá, para quem está nos assistindo agora em agosto, né, porque esse vídeo vai ficar, mas para quem está assistindo em agosto, tem a oportunidade então de poder participar da oficina que a Mariana está propondo. Né? Vai ser então agora, ó, Arte e Contemplação, vai ser no sábado, dia 21 de agosto, às 16 horas, 21 de agosto de 2021. Então, às 16 horas por Zoom, tá? Então, em qualquer lugar do mundo você vai poder assistir, tá? Para se inscrever na oficina, então, no Instagram, @redeamigosecm, ou pelo e-mail, redeamigosecm@gmail.com. Tá? Então, você pode entrar em contato. Provavelmente quem vai responder é a Deise Maria, tá? Grande parceira aqui da escola. Tá? E aí, dentro da rede de amigos, então, ela vai propor então, essa relação, tem uma contribuição. O valor da contribuição será destinado para o apoio dos projetos da Escola Caminho do Meio. Né? Então, quem quiser participar, dia 21 de 8, sábado, às 16 horas. Tá? Basta se inscrever, é fácil, vai por Zoom ali, pode participar de casa. Bem, então tá, muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço. No nosso próximo episódio da Escola da Luz na Janela, a gente vai falar um pouquinho sobre a rede de amigos, né? O que é, como é que surgiu, qual é a proposta. Então tá, até a próxima. Grata.